para a honra e glória do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos agora para a palavra, igreja. Eu já peço que o Espírito Santo comece a falar conosco, que vai falar, eu tenho certeza. Eu gostaria que nós abríssemos o Evangelho de João no capítulo 12. Culto de celebração, 6 de novembro de 2022, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Se inscreva no nosso canal, compartilhe a palavra. Assim que você encontrar João 12, se você pode ficar em pé, para a honra e glória do Senhor, nós estaremos lendo João, o Evangelho de João 12, a partir do verso 44. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Pai, em nome de Jesus, Deus, que a nossa mente, o nosso coração nesse momento, Pai, esteja cativo à sua palavra, que caia por terra nesse momento toda e qualquer interferência, toda e qualquer dificuldade, que apenas e tão somente o Espírito Santo do Senhor esteja presente nas nossas mentes e nos nossos corações. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Hoje é domingo de ceia. Depois da palavra, nós estaremos ceando com o Senhor. Nós que estamos nas últimas semanas, nós estamos sendo ensinados pelo Espírito Santo sobre o panorama do Evangelho de João. Nós já vimos várias ações do ministério de Jesus Cristo. Nós vimos ele ensinando e vimos a importância do ensino. Nós vimos ele pregando a palavra e vimos a importância da pregação, igreja. A principal importância da pregação na minha vida e na sua vida, que a gente seja transformado, que a gente saia daqui fazendo diferente. Porque senão não há sentido. É justamente isso que Jesus Cristo pregava nos seus sermões, transformação. E por fim, nós já vimos algumas curas e libertações, tudo isso no ministério do campo do Espírito Santo. Porque quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, aprove Deus a dar-lhe o Espírito Santo na simbologia da pomba. Lembram disso? Então o ministério de Jesus Cristo, ele começa com o Espírito Santo. Então tudo que eu e você fazemos é através do Espírito Santo. Porém, Jesus Cristo, quando aqui esteve,
ele mostrou o quanto ele é também 100% homem. E que todas as suas emoções foram mostradas no Evangelho de João. Nós falamos algumas emoções que foram tratadas de uma forma maravilhosa. Porque Jesus Cristo, Gabriel, ele não é só Deus. Ele, quando esteve, ele foi homem. E como homem tinha alma, ele tinha emoção. Como nós vimos, quando seu amigo Lázaro morreu, ele chorou. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ele iria ser inspirado pelo Espírito Santo, ser Deus na cura e na libertação e na ressurreição de Lázaro, mas ele chorou. Como ele se irou e não pecou no templo, quando ele viu o comércio do templo. E aí a gente foi aprendendo também a admiração de Jesus Cristo, filha, com um que nem tinha muita fé, um centurião. Ele falou, puxa, eu não vi tamanha fé ainda em Israel, de um centurião, mas ele cria em Jesus Cristo, ele cria na cura. Como nós vimos as tristezas de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você aqui, que você observe comigo, como Jesus Cristo fala da sua morte. Um pouquinho antes, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 12, um pouquinho antes, acompanhe comigo o verso 27, quando Jesus ele começa a falar da sua morte. Ele como homem, agora minha alma está angustiada. Jesus Cristo dizendo, agora a minha alma ela está angustiada. E o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para essa hora. Então Jesus Cristo, ele é absolutamente focado no seu grande objetivo e obediência. Mas ele ficou o que, igreja? Angustiado. A alma dele, como homem, falou alto. E ele compartilhava isso e compartilhou isso com seus discípulos. Como eu, às vezes, compartilho quando estou angustiado com a Ana. Quando a Ana, às vezes, compartilha comigo quando está angustiada, quando está preocupada. Porque a nossa alma, ela suplanta, às vezes, o quê? O nosso espírito. Porque nós ficamos angustiados. O que falar de toda a tristeza de Jesus Cristo com a incredulidade dos judeus, do seu povo? Jesus Cristo era judeu e ele veio para salvar a todos, para unir a todos, mas ele pregava para o seu povo. Nós vimos isso no início do Evangelho. Ele veio para os dele, mas os dele não o reconheceram. Então Jesus Cristo, triste, amargurado, com toda a incredulidade do judeu, é como quando nós pregamos para algum ente querido. É como se nós pregássemos para um filho, para um amigo próximo, um irmão, que a gente está vendo que precisa de Jesus Cristo, mas a incredulidade dele é maior do que qualquer coisa. Então, Jesus Cristo, ele ficou muito triste, com toda a incredulidade, creia, ele fica ainda muito triste hoje, com toda a incredulidade. E Jesus Cristo, não é? Ele já vinha através do profeta Isaías, ele falando que isso iria acontecer. Porque o próprio profeta Isaías, que é o profeta do Evangelho no Antigo Testamento, ele testificou isso que iria acontecer. Então, na verdade, a alma de Jesus Cristo, ela experimentou muitas provações.
e nunca pecou. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar num ponto, igreja. Jesus Cristo, Ele até agora mostrou a ação do seu Espírito com o seu Espírito Santo. Até agora, Ele usou e falou e mostrou muito a sua alma. E nesses versos Ele está usando agora o corpo dEle para nos falar algo maravilhoso, que é combater a falta de fé e incredulidade nossa. Jesus Cristo, amada igreja, vários foram os motivos que Ele veio. Foram vários os motivos que Ele se encarnou. Foram vários os motivos que Ele se despojou da glória, para que Ele realmente se entregasse como sacrifício vivo. Mas o corpo de Jesus Cristo, amados, Ele vem para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente olhe para Jesus Cristo e fale, puxa vida, Ele veio. Porque se Ele não tivesse vindo, a minha fé e a sua fé, ela seria absolutamente vã. Então nós estamos certos da salvação quando eu confesso e creio, mas nós não estamos crendo num ser fluídico, como várias religiões assim o dizem, que Jesus Cristo é um ser fluídico. Não. Ele veio para que a nossa fé fosse o quê? Testificada. Porque a fé, eu preciso também ver o quê? Eu preciso ver, eu preciso sentir. Então, na verdade, quando Jesus Cristo veio, numa perfeição de Deus, e é exatamente isso que Ele está falando para todos os seus discípulos. É o que Ele está falando para mim e para você. Porque às vezes quando nós acordamos e nós não oramos, o dia que nós não clamamos, o dia que nós não buscamos, às vezes nós olhamos, puxa, cadê Jesus? A Ana eu vejo todo dia. A Laurinha eu vejo todo dia. O Giovanni eu vejo, mas e Jesus? E Jesus, Cláudia, você vê todo dia? Como é que a gente pode ver Jesus? Então o que Jesus Cristo está falando para mim e para você hoje, Ele está ministrando que a nossa fé, ela tem que ser aumentada a cada dia naquele que veio como Deus. E naquele que veio como quem? Como homem. Que a nossa alma realmente se acalme, porque Jesus Cristo é a fé materializada, amém ou não? Aleluia. Jesus é a fé materializada, não há como nós discutirmos isso, não há como nós não acreditarmos, porque Jesus veio. 70% da Bíblia, que é o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Ele virá, sim ou não? Ele virá. Ele vai vir como cordeiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro. Ele é aquele que julga e Ele julgará. É aquele que sentará no trono. É aquele que era, que é e sempre será. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Filho de Deus, sim ou não? Nós sabemos disso. Então, quando Jesus Cristo Ele vem para testificar o quê? Toda essa nossa fé, além dela ser espiritual, Vladimir, ela é o quê? Concreta, porque Jesus Cristo veio. Eu posso ouvir um amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que Jesus, Ele tem esse espaço na nossa vida. Ele seja marcado diariamente na nossa vida. Porque às vezes nós nos esquecemos.
Porque quando ele está falando aqui, e Jesus clamou, ele clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê também o quê? A Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo, a nossa fé, ela não seja abalada, que a gente acredite que Jesus Cristo, Ele veio e está vivo, e Ele está aqui. Aleluia. E isso, em nome de Jesus, deve me fortalecer e deve te fortalecer. Ele veio como luz para quem? Só para mim? Ele foi luz da sua vida, não foi, irmã? Ele não foi luz? Ele continua sendo. E às vezes nós não sentimos isso. Às vezes nós acordamos e vemos que nosso quarto está o quê? Ainda apagado. Não está. Jesus Cristo, Ele invadiu a nossa vida para que desse o quê? Luz, para que nós não permanecêssemos nas trevas. Amém? Então é justamente isso que Jesus, Ele não está dizendo, Ele está o quê? Clamando. Ele está clamando aos seus discípulos. Ele está clamando para nós agora. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Olha o que Jesus está falando, eu vou repetir. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu, diz Jesus Cristo, eu não vim para julgar o mundo, e sim para quê? Para salvá-lo. Jesus Cristo, Ele veio para quê? Para me julgar? Ele veio para me julgar? Você acha que Ele me julgava quando eu estava destruindo a minha família? Sim ou não? Claro que não. Nós acabamos de cantar que Ele, com um toque, Ele me curou e te curou, Ele me restaurou e que te restaurou. Então nós precisamos não só sentir, mas viver esse Evangelho. Mas ele é tão claro. Talvez você veio aqui só para ouvir o verso 48 que diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Eu vou repetir. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, não tem quem o julgue. Quem vai julgar a igreja? A própria palavra. Quem é a palavra? É Jesus Cristo. Mas é a palavra dele. Você acha que quando eu fico chateado, e muito chateado, quando as pessoas ficam muito tempo sem vir na igreja? Você acha que eu não fico triste, magoado? Eu fico, mas eu fico por mim, igreja? Não. Então o nosso coração, o coração dos ministros, dos pastores, dos presbíteros, eles ficam tristes. Às vezes a gente chora, puxa vida, será que a gente falou alguma coisa? Será que a gente não deixou de falar alguma coisa? Porque é justamente isso, igreja. Quanto mais a gente vai se afastando da palavra, mais a gente vai se aproximando do outro lado. Porque o nosso espírito, ele tem que ser alimentado. Amém? É o nosso espírito, é o meu espírito, é o que vem da palavra. Então nós temos o quê? Que nos esforçar, nós temos que buscar. Porque quem julga não sou eu. Quem julga quem é a própria palavra. Então que em nome de Jesus Cristo, a gente busque mais, a gente ore mais. Porque Jesus Cristo, Ele já fez tudo.
até se encarnar, para que eu e você tivemos a absolutamente certeza, Roseli, de que Ele veio. Ele veio, Ele ensinou, Ele pregou, Ele curou, Ele libertou e morreu por nós. Então, às vezes, a gente vai ficando incrédulo, às vezes a gente vai se afastando dele, não é? Mas que em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar atentos à palavra dele, irmã. Nós temos que ficar atentos a tudo que ele fala comigo e com você. E ele vai continuando. Olha o que ele fala da obediência no 49, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu não estou implorando que você venha na igreja. Jesus Cristo não implora que ninguém venha na igreja. O que Jesus Cristo clama, o que Jesus Cristo, Ele ora para que a gente creia e busque a Ele. Nós sabemos das dificuldades, às vezes, de vir para a igreja. De dia de semana o culto é mais reduzido do que esse. Nós sabemos que é difícil. Alguns domingos a gente sabe que é difícil. Mas você está em casa orando, você está jejuando, você está buscando, você está estudando. Amém, glória a Deus. Que isso seja uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. A cada dia que passa, os tempos vão ficando mais difíceis. Então, que em nome de Jesus a gente se apegue à palavra, se apegue ao Evangelho. O objetivo é um só: vida eterna. Com quem? Com o pastor? Eu vou estar lá, mas não vai ser comigo. A luz não sou eu, a luz é Cristo. É Ele, irmão. É por isso que no finalzinho, lá em Apocalipse, nós vamos ver isso. A gente já viu isso, Vladimir, você sabe. As primeiras coisas já se passaram. Tudo isso que nós estamos passando, o que é? São as primeiras coisas, irmão. Porque a eternidade, ela é muito grande em função do que nós estamos passando. E o próprio Jesus Cristo diz isso no último verso, acompanhe comigo o verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. O grande objetivo nosso, Cláudia, não é o castigo eterno, é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso. Então, tudo isso que nós estamos passando é o quê? São as primeiras coisas. Não haverá mais choro. Não haverá mais lamentação. Tudo vai ficar o que? Renovado. Nós vimos hoje. A terra vai se renovar. A nossa vida vai se renovar. O nosso corpo vai se renovar. A nossa alma vai se renovar. O nosso espírito vai se renovar. Tudo vai se fazer novo. Então, que em nome de Jesus a gente viva isso agora. Para que a gente não se afaste. Amado, quando Paulo está escrevendo aos Romanos e diz que se confessares com sua boca e crerdes de todo o coração que Jesus é o Cristo, se arrependendo, você receberá Ele, sim ou não? Tem que ser diário. Eu posso ouvir um amém da igreja? Tem que ser diário. Eu tenho que buscar Jesus Cristo de todo o coração, todos os dias.
declarando: oh, Pai, obrigado, Senhor. Só Tu és o meu Deus, obrigado. Pai, esteja comigo nessa empresa, esteja comigo onde eu for, esteja comigo nessa reunião, esteja comigo nessa consultoria, esteja comigo nessa viagem. Eu vou fazer uma reunião importante hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas o Senhor sabe. Ô Pai, minha mulher tem um exame aqui, o meu filho... Que a gente se fortaleça com o nosso coração e com a nossa boca onde? Em Cristo Jesus, Elias. Mas tem que ser diário. Na palavra, nos salmos, nos cânticos. É diário, irmão. Então o Espírito Santo do Senhor, Ele veio falar o que para mim e para você hoje? Me busque mais. Creia mais em mim. Me confesse todo dia. Sim ou não? Deus nos dá presente. Fica tranquilo, irmão. Você é linda, né, filha? Deus nos dá presente. A Liz Maria não é um presente na vida de vocês, irmão? É um presente. Que ela esteja aqui ouvindo, ou em outra igreja, ouvindo a palavra, já sentindo o Espírito Santo. É exatamente isso que Deus quer da nossa vida, dos nossos filhos, da nossa descendência. Então, que em nome de Jesus, antes de nós cearmos, que a gente atenda esse clamor de Jesus Cristo, que a gente se fortaleça mais na palavra, que a gente creia mais, que a gente verbalize todos os dias, que a gente o busque de todo o coração, todos os dias. Mas pastor, não dá para ir na igreja, não tem problema, você está lendo, você está buscando, você está orando, você está salmodiando. Não é a igreja que salva, é Cristo que salva. Mas é importante nós estarmos em comunhão, em unidade, aprendendo. Hoje a escola bíblica não foi uma benção. Um vai por um caminho, outro vai por outro, mas o importante é que nós estamos o quê? Sendo alimentados pelo Espírito Santo. Então que a gente, em nome de Jesus, a gente saia daqui hoje, Tiago, com isso. Mas que a gente faça a diferença. Que a gente amanhã, quando levantar, hoje, quando dormir, Pai, obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pelo meu emprego. Pai, eu coloco essa semana nas suas mãos. Enfim, mas que esse relacionamento, ele seja cada vez mais forte. Porque, amados, não sou eu que estou clamando. É Jesus que está clamando. Ele está clamando. Você sabe o que é Jesus clamar para que a gente tenha fé, irmão? Isso é profundo. Eu vim para que você creia no meu Pai, mas eu estou aqui. Vocês estão entendendo, igreja? Então, que em nome de Jesus, essa palavra, ela entre no seu coração, antes de nós cearmos. Amém? Vamos ficar em pé?